Eu vou ler novamente a partir do versículo 10 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Assim diz a palavra: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler essa expressão? Tudo posso naquele que me fortalece. Só a igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede estarmos nesta manhã na tua casa de oração. Pedimos que o teu Espírito Santo continue falando conosco, continue nos dirigindo, continue nos orientando, e a tua palavra agora encontre lugar no nosso coração. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, pelo poder que há no santo e soberano nome de Jesus. Pedimos que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, e aquele que crê diz amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve a epístola aos Filipenses. Se alguém fosse resumir o teor da carta aos Filipenses, iria dizer que o teor da carta aos Filipenses é a alegria. Volta e meia ele diz: alegrei, versículo 10, alegrei sobremaneira. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muitos, vamos ler juntos, portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria. No capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela é intitulada como sendo a carta da alegria. Paulo escreve de uma forma celebrativa, Paulo escreve de uma forma alegre, e ao mesmo tempo ele conclama aos seus leitores, à sua igreja, e também conclama a nós hoje a sermos também alegres. Mas o interessante é que nesse momento em que o apóstolo Paulo escreve, ele tinha tudo para não estar alegre. Ele tinha tudo. Paulo estava preso. Se você for no capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo vai dizer agora o seguinte:
no versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acontecerão, não é que me acontecerão, é as coisas que me acontecerão, passado, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, versículo 13, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que eu estou em prisões. Então o apóstolo Paulo está preso, e antes do apóstolo Paulo lamuriar-se, antes do apóstolo Paulo lamentar-se de tudo aquilo que lhe estava acontecendo, ele está feliz, ele está alegre e exorta aos crentes ouvintes do passado e do presente, de todas as épocas, a serem pessoas alegres. Por muito pouco nós chutamos o cachorro, né, irmãos? Chegamos em casa amofinados, chegamos em casa ou passamos o dia, depois de um dia de atividades, depois de um dia de trabalho, passamos a noite lamuriando-se com tantas coisas, e o apóstolo Paulo nos ensina a estarmos alegres. Provérbios diz que um coração alegre constitui um bom remédio. E mais ainda, Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios diz em contrapartida que um espírito triste seca os ossos. Seca os ossos. Mas um coração alegre é saúde para o corpo. E em que Paulo consegue, ou de que forma ele desenvolveu essa psicologia pessoal, essa espiritualidade pessoal, que mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida, ele se mantinha alegre, feliz, regozijando-se no Senhor. No capítulo 4, versículo de número 13, ele dá uma pista. No capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que... Vamos ler juntos, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo chegou a esta convicção. Agora, irmãos, até o apóstolo Paulo chegar a essa convicção, ele percorreu um caminho. Ele percorreu um caminho. Tenho lido sobre amadurecimento emocional e espiritual. Tenho lido sobre isso ultimamente, tentando ler, que o livro que eu encontrei sobre esse assunto não é em português. E a única língua que eu falo bem, quer dizer que eu entendo bem, é o português. Quando muito, me degusta falar o espanhol. Eu gosto de falar o espanhol, mas não sou um expert. Mas tenho procurado ler sobre isso, desenvolvimento emocional e espiritual. E a convicção que eu tenho é que o espiritual e o emocional, eles caminham de mãos dadas. Muitas vezes nós achamos que o ser humano é uma colcha de retalhos. Nós temos aspectos diferentes, mas somos uma peça só.
De maneira que o espiritual afeta o emocional e o emocional afeta o espiritual. Isso transparece na carta do apóstolo Paulo. O emocional, a alegria, ele influencia o espiritual de Paulo, assim como o espiritual do apóstolo Paulo influencia o seu emocional. Mas como é que Paulo chegou a esse estágio? Tem algumas questões que estão interessantes no texto. Versículo 12. Versículo 12 diz assim, olha, vou ler a minha versão, os irmãos podem acompanhar nas suas ou na mídia. Versículo 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, ou naquela versão da projeção, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Irmão, na quarta-feira eu falei que nós devemos ter experiências com Deus. O apóstolo Paulo tinha experiências com Deus. Até ele chegar a esse ponto do seu emocional e do seu espiritual estarem em uma sintonia, de forma que um influenciava positivamente o outro, o apóstolo Paulo teve que percorrer uma estrada. Não foi da noite para o dia, foi um caminho de experiências com o Senhor. Estou falando isso, irmãos, porque essa semana eu li na quarta-feira Atos, capítulo 16. Mas lá no meu pequeno grupo de quinta-feira, com os nossos homens lá da igreja, lá no pequeno grupo, eu chamei para lerem o capítulo 15 de Atos, antes de ler o 16. Quero que você vá para esse texto. Atos, capítulo 15. Tem tudo a ver com essa carta. Tem tudo a ver com essa carta. Atos, capítulo 15. Que maravilha ouvir o som das folhas da Bíblia. Conecte a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia aí. Atos. Quem abriu diz amém. Amém. Quem ainda não abriu diz assim: Escola Bíblica Dominical. Na semana da convenção, irmãos, como os irmãos sabem aí, o pastor Washington, da primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, me parou e disse assim: pastor Paulo, quero que a caravana volte de Juazeiro do Norte. Mas antes eu quero que o senhor vá lá pregar. A caravana, eu quero que volte. Eu falei, pastor, chamou. São 2.700 quilômetros até Juazeiro do Norte. Mas até a Chapada Diamantina são quantos quilômetros? Acho que são 2.000, menos 700 quilômetros. Não é fraco não. Com quem vai a Chapada Diamantina, fica atento aí. Atos capítulo 16. Eu vou ler o capítulo 15. E depois eu vou sugerir você ler todo o capítulo 15. Mas o capítulo 15, verso 36, diz assim, irmãos, preste atenção. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre.
Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, não é Nimópolis não, tá? Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, olha aí, Filipos, e vamos ler essa parte, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e Colônia. Nessa cidade permanecemos algum dia. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém, irmãos? Irmãos, vejam só. Eu comecei lendo Filipos, e agora eu estou lendo o contexto do início da igreja. Quando Paulo escreve a Filipos, já havia passado um tempo, a igreja já estava robusta, a igreja já estava formada, a igreja já tinha uma visão clara da obra de Deus. Tanto é que essa igreja, lá em Filipos, como a gente leu no capítulo 4, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo agradece o cuidado, o sustento. E não somente isso, o apóstolo Paulo agradeceu que eles não somente cuidaram de Paulo, sustentaram a Paulo, mas também sustentaram os irmãos de Tessalônica. Então, quando a gente lê Filipos, a igreja já está robusta, já está saudável. Mas quando a gente lê Atos, é o início. É o início. Tudo começa aonde, irmãos? Oi? Tudo começa onde? Em Filipos. Tudo começa onde, igreja? Tudo começa na beira do rio? Sim ou não? Ou tudo começa quando de noite, sem estar em Filipe, estando em outra região,
ele de noite tem uma visão de um varão que diz o seguinte para ele: passa a Macedônia e ajuda. Ele tem uma visão. Só que antes de Paulo ter essa visão, algumas coisas estão acontecendo. Portas estão se fechando, relacionamentos estão sendo abalados, aparentemente. Se você ler todo o capítulo, irmãos, quando eu li o capítulo 15, olhando nessa retrospectiva, vocês não estão conseguindo entender o raciocínio do pastor Paulo? Diga amém. Quando eu li o capítulo 15, nessa retrospectiva, até chegar ao capítulo 16, eu pensei, gente, nosso Deus é soberano. Ele reina desde a fundação do mundo. No capítulo 16, no capítulo 15, aliás, no capítulo 15, o texto diz que Paulo leva para os irmãos, capítulo 16, vamos ler juntos o versículo 4, capítulo 16, verso 4, olha na sua Bíblia aí, vamos ler juntos aquele texto lá. Quando ia passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos ou seja, isso nos remete para um passo atrás. Que decisão foi essa? Que momento foi esse que os apóstolos e os presbíteros e os anciãos se reuniram em Jerusalém? Na semana passada nós nos reunimos na 98ª Convenção Batista Brasileira. Ali é a primeira convenção dos crentes, em Jerusalém. Eles estão reunidos, presta atenção, que eu vou dizer para vocês, por causa de um problema. Vamos para o capítulo 15 no começo. Vai lá. Eu estou caminhando para trás com os irmãos para depois levar os Filipenses. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, irmãos, esse texto na minha versão diz isso, tá? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Qual questão? Ter que circuncidar os novos crentes que não eram judeus. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhado pela igreja, parece que havia uma comissão de disciplina ali. Acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros ou anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração.
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos o jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio entre ele e os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Muito bem, até aqui. Eu quero que os irmãos vejam o seguinte: a igreja está passando por um momento de crise que afeta relacionamentos. Logo adiante, Marcos não vai querer caminhar mais com Paulo. E porque Marcos não vai querer mais caminhar com Paulo, Barnabé também não vai querer mais, porque Barnabé era tio de João Marcos. Então Paulo vai pegar Silas, que será enviado por esse concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Vai pegar Silas e vai caminhar com Silas. E lá na frente vai caminhar com Timóteo. O que eu quero que os irmãos entendam é esse contexto todo de crise. Quando nós passamos por um contexto de crise, quando nós passamos por um contexto em que relações são abaladas, e em todas as esferas relações serão abaladas, casamento, família, igreja, sociedade de negócios, em todos os contextos, é comum nós acharmos que aquela crise inviabilizará, que aquela crise fará cair por terra tudo que nós sonhávamos antes. Mas, irmãos, é totalmente diferente em vários momentos. Deus usou aquela crise para levar a igreja a um outro nível. Deus usou aquela crise para tirar a igreja do Oriente e trazê-la para o Ocidente, trazer para Filipe, Europa. Até aquele momento daquela crise, a igreja estava confinada ao Oriente, estava meio que domada, subjugada dentro do judaísmo, mas a partir dali, a igreja dá um salto extraordinário, e Deus estava preparando aquilo tudo. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Quando Paulo vai dizer, anos depois, lá em Filipe, em tudo estou experimentado, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque nesse processo Paulo viu Deus agir. Às vezes uma crise acontece conosco, às vezes um problema vem sobre nossas vidas. Irmãos, não permita que os problemas da vida e as crises da vida amargurem o seu coração. Olhe para aquilo dali e fale: Senhor, em que direção o Senhor nos está levando? Em que direção? Se você olhar muito bem para o capítulo 16, vamos voltar para ele? Capítulo 16, versículo 6 de Atos, o texto bíblico diz assim, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, vamos ler juntos, irmãos, essa frase? Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Irmãos, leiam esse texto aqui. O Espírito Santo não está impedindo de anunciar a palavra, porque senão seria uma contradição com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim, prega a
a palavra. Está impedido de pregar a palavra na Ásia, porque ele tinha outra direção. Ele tinha uma outra direção. Às vezes, Deus está fechando uma porta para a gente, e a gente, se não se aperceber disso, a gente deixa o nosso coração ser tomado por uma amargura. Às vezes Deus fechou uma porta, Deus não permite mais a gente avançar naquela direção, e se a gente não tiver saúde emocional e espiritual, a gente se amargura com pessoas, se amargura até com Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu que Deus estava levando ele numa outra direção. Irmãos, nós somos crentes, a gente não pode se guiar por vista, a gente vive pela fé. Amém, irmãos? Se Deus fecha uma porta aqui, Ele já tem outra aberta ali. Uma crise permitida por Deus na nossa vida pode ser uma grande oportunidade para Deus forjar o nosso caráter cristão, forjar o nosso caráter emocional, fazer com que sejamos menos mimimi, menos lamuriosos, encararmos a vida com mais alegria, como Paulo passou a encarar em Filipenses. Paulo está preso, diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o cara estava preso. Você está entendendo isso? Digo amém. Você falou, você falou, mas a gente precisa entender. Veja bem, irmãos, o que eu vou ter para vocês essa manhã. Às vezes, uma porta fechada, muitas vezes, uma porta fechada para nós é o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes uma porta fechada é Deus querendo nos tirar da zona do conforto, é Deus nos desafiando para algo maior, é Deus nos querendo levar para um outro nível, para um outro nível. Uma porta fechada, muitas vezes, é um sim de Deus para coisas grandes na nossa vida. Irmãos, é interessante a gente observar que o primeiro pregador aos gentios não foi Paulo, foi Pedro. No livro de Atos, o primeiro a converter gentio foi Pedro, mas o apostolado aos gentios foi entregue ao apóstolo Paulo, porque ele encarou aquele fechamento de porta como Deus apontando para uma outra direção. Talvez você esteja hoje aqui com o sentimento de que portas se fecharam, ou de que crise está acontecendo. Essa hora é a hora de ouvir assim: ó Espírito, para onde o Senhor quer levar a minha vida? Ó Espírito, o que mais o Senhor tem para mim? Ó Espírito, qual direção o Senhor quer apontar? Faz-me ouvir a tua voz, faz-me perceber a tua direção. Ó Espírito. Uma porta fechada pode ser o sim de Deus para coisas maiores e grandiosas. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Amém. É isso que Paulo está vivendo. Foi por isso que, passado esse tempo, lá em Filipenses, na prisão, preso, irmãos, veja bem, preso, Paulo foi dizer o seguinte: eu estou experimentando, eu tenho experiência. É como se dissesse assim: olha, eu não tenho experiência com Deus, está tranquilo, estou preso aqui, eu tenho experiência com Deus, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é soberano, eu tenho experiência. A minha vida, quando eu olho, Paulo dizendo, como se estivesse falando, a minha vida, quando eu olho de trás, daqui para trás, né, de hoje para ontem, eu vejo o agir de Deus.
E por isso que a tristeza não abate o meu coração. Eu tenho alegria, a alegria do Senhor, que é a minha força. Quando celebrarmos a ceia do Senhor, vamos celebrar com esse sentimento. Portas fechadas podem ser o sim de Deus, mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Em primeiro lugar, ouça a voz do Espírito. Em segundo lugar, se abra para novos relacionamentos, para novas alianças, para novas parcerias. Paulo se abriu, fechou a aliança de Paulo com Marcos e Barnabé, mas Deus abriu uma nova aliança: Paulo, Silas e Timóteo. Irmãos, olha para mim, que aliança bendita, sabe por quê? Porque nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada 2 cartas dedicadas a Timóteo. Se Paulo não tivesse aberto a essa aliança nova que Deus estava colocando, se abra. Eu não sei se você está passando por crise, se portas fecham ou abrem, mas eu quero dizer para você: alegre-se e confie no Senhor. Ele é soberano. Feche os seus olhos. Vamos orar. Quero convidar os diáconos, pastor Paulo César também, os diáconos aqui tomarem o seu lugar à mesa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que está na casa de Deus, examine-se, pois, a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Use a sua fronte para orar. Agradeça ao Senhor as crises. Ele quer fazer você crescer através delas. Agradeça ao Senhor as pelejas. Ele quer forjar o seu caráter, quer forjar o seu coração, quer forjar a sua alma. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Celebrarmos, ó Deus, e trazermos à memória aquilo que nos pode dar esperança. A nossa esperança vem do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Te agradecemos porque um dia o Senhor tomou do cálice amargo, mesmo orando, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O Senhor concluiu dizendo: contudo seja feita a tua vontade. Tua palavra diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, porque foi pelas suas chagas, pelas suas feridas na cruz do Calvário que nós encontramos a cura. Foi através do castigo sobre ele que nós encontramos a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não arredou o pé. O Senhor foi fiel, tomou o cálice amargo, tomou a cruz, sofreu no madeiro, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glórias e aleluia.
ressurreição.